Olá, pessoal. Meu nome é Adão. Eu faço parte do corpo de contadores da empresa Econtap, empresa de contabilidade pública que presta serviço de assessoria contábil para o município de Rui Barbosa. Em virtude da pandemia do coronavírus, a audiência pública ainda vai ser apresentada via plataforma digital e vamos dar início, nesse momento, à audiência. Então, audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2020, que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de janeiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Inicialmente, vamos falar aqui sobre as receitas, certo? Temos aqui a previsão da receita para o exercício de 2020, foi de receitas correntes no montante de R$ 79.638.000 e receitas de capital no montante de R$ 2.106.000. Foi previsto também para o exercício 2020 deduções da receita corrente no montante de menos R$ 7.744.000. Então, até o segundo quadrimestre foi realizado de receitas correntes um montante de R$ 80.968.132,50. Ou seja, foi realizado até o segundo quadrimestre 101,67% de toda a receita que foi prevista para o exercício de 2020. É importante salientar que o município recebeu a receita de precatório do Fundef, então, em virtude disso, houve esse aumento bem significativo até o segundo quadrimestre em relação à sua previsão. Já a receita de capital foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020, no montante de R$ 691.152,40, o que representa 32,82% de toda a receita de capital que foi prevista para o exercício 2020. Nas deduções do Fundeb, ou nas deduções da receita corrente, que é para a formação do Fundeb, foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020, um montante de menos R$ 4.002.088,22, que corresponde a 51,68% de toda a receita de dedução prevista para o exercício corrente. Vamos falar agora sobre as despesas. As despesas, ela foi fixada para o exercício 2020, despesa corrente no montante de R$ 69.010.000 e despesa de capital fixada para o exercício 2020 no montante de R$ 4.940.000. Foi fixada também para o exercício 2020 reserva de contingência no montante de 50.000. E até o segundo quadrimestre, foram liquidadas despesas correntes no montante de R$ 37.327.189,49, que corresponde a 54,09% de toda a despesa corrente que foi fixada para o exercício. Já as despesas de capital foram liquidadas até o segundo quadrimestre de 2020, no montante de R$ 2.695.699,25, que corresponde a 54,57% de toda a despesa de capital que foi fixada para o exercício 2020. Até o segundo quadrimestre, nada foi executado na reserva de contingência. Adiante, vamos falar sobre a receita corrente líquida, que é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues ao município por determinação constitucional. Ela é apurada somando-se a receita arrecadada do mês em referência e nos 11 anteriores, está lá previsto no artigo 2 da Lei de Responsabilidade. A receita corrente líquida, a gente faz um comparativo com o mesmo período do exercício anterior. Então, aqui no dia 31/8/2020, a receita corrente líquida se comportou no montante de R$ 100.718.401,55. Já no ano anterior, em 31/8
de 2019, a receita corrente líquida foi de R$ 62.456.064,81, ou seja, ocasionando uma diferença positiva de R$ 38.262.336,74. Repito, sobre esse valor bem relevante por conta da arrecadação que o município teve com o Fundef, né, o precatório do Fundef que caiu na conta no exercício 2020. Então, está tendo esse reflexo positivo. Ou melhor, no ano de 2019, porém, tem o reflexo agora na conta de 2020 também. As despesas com pessoal. Está lá no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000. Para fins do disposto do artigo 169 da Constituição, o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Então, temos um limite legal de 54%, o limite prudencial de 51,3%. Então, a despesa com pessoal. Fazemos também um comparativo do ano passado, no mesmo período, de como se comportou o índice para esse ano, né, de 2020, no mesmo período, segundo quadrimestre de 2020. Então, no segundo quadrimestre de 2020, a receita corrente líquida, como foi dito anteriormente, se comportou no montante de R$ 100.718.401,55, e as despesas com pessoal nesse período foi de R$ 39.913.989,62, que corresponde a 39,63%, portanto, dentro do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No segundo quadrimestre do ano passado, este índice estava em 53,57%, como demonstrado no slide aqui presente. Então, a despesa com educação está lá no artigo 202 da Constituição Federal, que os municípios devem aplicar 25% no mínimo da receita resultante de impostos e a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a despesa com educação, aqui na planilha, o valor mínimo a ser aplicado até o segundo quadrimestre de 2020 seria R$ 14.495.676,80. Porém, foi aplicado até o segundo quadrimestre um montante de R$ 14.230.527,36, representando, portanto, um percentual na manutenção e desenvolvimento do ensino de 24,54%, abaixo do limite constitucional, com um déficit de R$ 265.149,44. Nesse ponto é importante salientar que a pandemia do coronavírus reflete diretamente nesse índice, pois a educação não está sendo realizada em loco, então despesas como, por exemplo, o transporte escolar, dentre outras, não está sendo aplicado, em virtude de não estar tendo aula em sala, né, de aula nesse momento. Mas o município ele tem até o final do exercício para estar cumprindo com essa obrigação e as medidas já estão sendo tomadas pela administração para a regularização desse limite. Adiante, vamos falar sobre o Fundeb, que é a Lei 11.494, de 2007. Está lá descrito no artigo 22 que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados para o pagamento de remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Então, aqui a planilha do Fundeb 60, né, que o total de receita que o município recebeu até o segundo quadrimestre foi no montante de R$ 12.700.381,89. O valor mínimo que deveria ser aplicado seria R$ 7.620.229,13. Porém, o município aplicou até o quadrimestre o montante de R$ 9.503.972,26, que representa um percentual de 74,83%, portanto, superior ao limite previsto na legislação, com superávit de R$ 1.883.743,13. Já a despesa com saúde está lá na Emenda Constitucional 29 de 2000, lá no artigo 77, inciso 3. No caso, os municípios devem aplicar pelo menos 15% do produto da arrecadação dos impostos. Então, despesa com saúde. O valor mínimo a ser aplicado até o segundo quadrimestre de 2020, né, o valor percentual, os 15% em cima da arrecadação do imposto, seria um montante de R$ 3.477.960,37.
porém foi aplicado até o segundo quadrimestre um montante de R$ 3.547.547,96, que representa o percentual de 15,30%, portanto superior ao limite constitucional e representando também um superávit de R$ 69.587,59. Agora vamos falar sobre o resultado primário, o que indica se os níveis de gastos orçamentários dos municípios estão compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Então, podemos observar que até agosto de 2020, fazendo uma leitura sintética agora das contas, então as receitas fiscais, né, que é o somatório das correntes com a de capital, até o segundo quadrimestre, essas receitas se comportou no montante de R$ 77.531.565,67. Já as despesas fiscais, o somatório das correntes de capital também, ela se comportou em R$ 38.923.380,35, representando assim um resultado primário positivo de R$ 38.608.235,32. Significa dizer que o município tem condições de estar cumprindo com suas despesas a curto prazo, não está sob o controle. O resultado nominal, ele representa a variação entre dois períodos do saldo da dívida fiscal líquida. Então, aqui, o resultado nominal, para ser breve também e sucinto na explicação, nós temos aqui até o dia 30 de dezembro de 2019 a dívida consolidada bruta no montante de R$ 43.721.656,09. Em 31 de agosto de 2020, essa dívida consolidada bruta já houve uma redução para R$ 43.181.496,32. Certo? Em 30 de dezembro de 2019, o ativo disponível girou em torno de R$ 3.570.659,34, e deduzido aos restos a pagar processado de R$ 2.874.005,54, nós temos um total de dedução para acharmos a dívida consolidada líquida, total de dedução de R$ 696.653,80. Então, temos aqui uma dívida consolidada líquida em 30 de dezembro de 2019, no montante de R$ 43.025.012,29. Já em 31 de agosto de 2020, como dito nos slides anteriores, no exercício de 2020 entrou a receita de precatório, que gera um impacto em todas, tanto no índice pessoal, quanto no resultado nominal, quanto no resultado primário. Porém, aqui no resultado nominal, agora, o momento que estamos apresentando. Então, o ativo disponível em 31 de agosto de 2020 foi no montante de R$ 40.217.306,34. Deduzido do resto a pagar processado, né, que ficou no dia 31 de agosto estava em R$ 2.071.728,92. Nós temos aqui um total de dedução para acharmos a dívida consolidada líquida em 31 de agosto no montante de R$ 38.145.577,42. Então, temos uma dívida consolidada líquida em 31 de agosto de 2020 no montante de R$ 5.035.918,90. Então, o resultado nominal, ele deu um resultado nominal positivo de R$ 37.989.083,39. Um resultado positivo significa dizer que houve uma redução, sim, da dívida, certo? E sobre os percentuais da dívida consolidada em relação à lei em relação à receita corrente líquida, né? Pois é previsto lá pelo Senado Federal um limite de 120%, podemos observar que houve uma redução bem significativa, que em 30 de dezembro de 2019 esse percentual girava em torno de 69% e caiu para 5% em 31 de agosto de 2020. Todas as informações que foram apresentadas nessa audiência podem ser achadas no site oficial do município, em www.ruibarbosa.ba.gov.br. Também pode ser achado no setor de contabilidade da prefeitura. Além disso, temos também a consulta pública do ETCM, que deve estar lá todos os dados do RGF, o RRO, os balancetes. E
Qualquer dúvida que possa vir a surgir durante a apresentação, qualquer tipo de obscuridade, está meu número, meu telefone e o e-mail, que estarei disposto a estar sanando as dúvidas que podem ter surgido durante a apresentação. Então, agradeço a todos e até a próxima.